Mais uma vez nós estamos aqui, né? Com expectativa no nosso coração, com alegria no nosso coração de estarmos na presença do Senhor, na luz do Senhor, né? Diante da glória do Senhor, porque esse é o propósito para o qual nós somos criados, né? Estar na presença de Deus, andar na presença dEle, amém? Desfrutar da sua presença, amém, queridos? E mais uma vez nós estamos aqui nessa noite, com o coração sedento, desejoso, né, de conhecer a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Em Oséias 4:6, né, Oséias declara que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós temos de Deus, da sua palavra, dos seus princípios, mais livres nós somos. Amém? Mais que vencedores nós somos. Mais abençoados nós somos. Mais entendimento nós temos, né, de tudo aquilo que já foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus, amém? Jesus, ele veio, se entregou por nós, né, morreu naquela cruz, não é para a gente continuar a mesma vida não, querido, é para a gente viver uma nova vida, amém? Uma nova vida, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós temos aí, né, ministrado uma série de estudos aí da série de edificar, e é cada um mais bênção que o outro, né? Agora, tem um detalhe, para que essas verdades possam fazer parte da sua vida, para que você possa absorver totalmente o conteúdo dessas verdades, você tem que estudar no mínimo 16 vezes cada DVD, cada ministração dessa, sabia? Isso é comprovado cientificamente. Para você gravar algo, assimilar algo, você tem que ouvir a mesma coisa no mínimo 16 vezes. Amém? Por isso, né, que nós temos as palavras em DVDs que você pode adquirir, né? Nós temos através do nosso site, né? Nós temos também essas palavras lá no nosso site, no YouTube lá, né? Então você pode acessar lá e ouvir e meditar, porque essas verdades vão nos levar para uma nova dimensão, amém? Que é a dimensão para a qual o Senhor na cruz do Calvário morreu, para que nós possamos viver nela, amém? Uma dimensão de vitória, uma dimensão de bênção, de uma nova vida plena, abundante, né? De uma vida que nós andamos verdadeiramente livres, amém? Do poder do mundo, do diabo, do pecado, da carne, né? Reinando com o Senhor Jesus em vida, numa nova aliança com o Senhor, amém? E desfrutando de toda sorte de bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, amém? Fala assim comigo: com Jesus é só vitória, é só bênção, amém? Então, né, estude, né? Esses DVDs no mínimo 16 vezes, aí cada DVD desse, ó, cada vez que você ouve, né, que você medita, né, nós aprendemos que meditar é ruminar, né? Que você rumina essa palavra, que você mastiga essa palavra, mais os nutrientes dela você vai tirando para a sua vida. Amém? E nessa noite nós queremos ministrar mais uma palavra tremenda. Essa palavra aqui, ela é tremenda também. Essa palavra que nós vamos ministrar nessa noite, ela é o segredo, né, de você ser uma pessoa bem resolvida na vida. Amém? De você ser uma pessoa completa. De você ser uma pessoa inteira. Vocês vão ver isso. De você ser uma pessoa, né, aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa cheia da glória de Deus e cumprindo todo o propósito para o qual Deus te criou. Amém? Nós vamos falar aqui sobre 5 palavras nessa noite, 5 palavras-chave, 5 palavras poderosas na vida de todo ser humano. E por falta de conhecimento dessas 5 palavras, muitas pessoas, 90%, eu vou dizer, ou mais, no mínimo 90% da população mundial, vamos dizer que hoje o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes, né? Hoje 6 bilhões.
e 300 milhões de pessoas hoje no mundo não conhecem essas 5 palavras. Elas estão hoje passando aqui na Terra. Porque você pode viver de 3 maneiras. Você pode simplesmente passar a sua existência por passar aqui na Terra, né? Nascer, sobreviver e morrer. Você passou. Tem outras pessoas, elas sobrevivem. Elas não vivem, elas sobrevivem, né? Trabalha, luta, corre, né? Atrás de coisas, né? Como diz, né, o outro, né? Trabalha para pagar a conta, corre atrás de coisas, não descobre, né, o sentido verdadeiro para qual foram criadas, elas sobrevivem e morrem, né? Sem descobrir isso. Nós vamos estar ministrando nessa noite. E outro grupo de pessoas, elas vivem verdadeiramente. Elas descobrem o poder dessas 5 palavras, que são chaves na vida de qualquer ser humano, né? Para você ser uma pessoa definida, resolvida, verdades poderosas, embutidas nessas 5 palavras, que vão alavancar a sua vida para uma nova dimensão. Uma dimensão de reino, de governo para a qual Deus nos criou. Amém? Uma dimensão, né, de sucesso. Né? Vai levar você a viver, né, o conhecimento das 5 palavras e a prática delas na sua vida. Vai levar você a viver, né, na esfera dos grandes homens visionários, que eles vivem aqui na terra. Amém? Fala assim: eu vou ser um desses homens visionários. Você fala assim: eu vou ser um desses grandes homens, porque nessa noite eu vou aprender o segredo do sucesso, de uma vida completa, plena e abundante. Fala assim: eu não vou simplesmente passar pela terra. Fala assim: eu não vou sobreviver, entrar dia e sair dia, comendo, bebendo, dormindo, pagando conta. Fala assim: eu vou viver todo o propósito maravilhoso para o qual Deus me criou. Abra sua Bíblia lá no Salmo 139. Vamos meditar nesse salmo aqui. Em cima desse salmo nós vamos ministrar sobre as 5 palavras. Salmo 139 diz assim: ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, versículo 2, e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou. Aleluia. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abominos contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Que coisa mais tremenda, né? Coisa mais tremenda. Essas 5 palavras, elas estão embutidas aqui nesse salmo.
E toda a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia aqui está oculto as verdades maravilhosas para a qual Deus nos criou para vivermos de uma forma plena e abundante. Amém? Só que essas verdades Deus só revela para aqueles que o temem e têm intimidade com Ele. Deus só revela essas verdades para as pessoas que vão usar elas, né, em benefício do reino dele. Amém, queridos? E essas 5 palavras que nós vamos aprender hoje, que é a chave de todo, vamos dizer assim, de uma vida plena, de um bom funcionamento nosso como pessoa, né? Essas 5 palavras, tem pessoas que, como eu disse, né, passam aqui e não descobrem isso na vida. Tem pessoas que essas 5 palavras, ela até aprendeu sobre elas, mas aprendeu de uma forma errada, tem vivido debaixo de conceitos errados com relação às 5 palavras, né? E a sua vida está dando errado. E vai morrer com problema. Quais são as 5 palavras, pastor? Primeira palavra. Olha cada uma mais poderosa que a outra. Chamada de origem. Origem. Qual é a nossa origem? Qual é a sua origem? De onde você veio? De quem você veio? Quem te criou? Quem te formou? Essa é a primeira palavra. Nós vamos estar falando sobre ela. A segunda palavra é identidade. Quem é você como pessoa? Quem é você? Como você se vê como pessoa? Qual é o conceito que você tem de você como pessoa? Identidade. Terceira palavra é a palavra propósito. Qual é o propósito para qual você foi criado? Qual o propósito da sua existência? Para que você está vivendo? Qual que é o sentido da sua vida? Em que você está aplicando as suas forças ou não? Propósito. É outra palavra poderosa. Uma outra palavra é potencial. Potencial. Potencial fala daquilo que você pode fazer, que você acha que você pode fazer. Das suas capacidades, das suas habilidades. Isso é potencial. Amém? Olha que cada palavra mais poderosa que a outra. E a outra palavra é destino. Alvo a ser alcançado. Visão a ser alcançada. Destino. Amém? Fala assim comigo. Origem, identidade, propósito, potencial e destino. A primeira palavra é, nós queremos meditar nela e tecer algumas considerações a respeito dela, porque é muita coisa. Eu quero tecer algumas considerações que eu acho que para mim são as principais, mas existem inúmeras sobre cada palavra dessas, porque são muito profundas. A primeira palavra é a origem, né? Qual é a sua origem? Tem pessoas que acham que veio do macaco, né? E aí eu vim do macaco, né? A vida dele está toda embananada, né? Macaco gosta de banana, né? Está com a vida toda embananada, né? A vida dele, quanto que vale a vida dele? Veio do macaco, preço de banana, como diz o outro, né? Qual que é a sua origem? Macaco? Eu não vim do macaco. Nós acabamos de ler que nós somos feitos lá no ventre da nossa mãe, o Senhor nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Amém? Essa é a nossa origem verdadeira. Nós somos criados por Deus. Amém? Deus, Ele decidiu criar você. Cada ser humano que existe aqui na face da terra, cada ser humano ele é individual, ele é único, ninguém nasce por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém existe por acaso. Todo mundo que nasceu no planeta Terra, nasceu porque Deus quis, debaixo de um propósito de Deus. Amém? Debaixo de um propósito. Agora, quantas pessoas morrem sem conhecer esse propósito? Nós costumamos falar que o lugar mais rico da terra, onde se encontram os maiores tesouros, né? Não são nas minas de ouro, não são nos caixas fortes dos bancos aí, né? Não.
O lugar mais rico na terra é o cemitério, porque lá estão escondidos, enterrados, pessoas que enterraram consigo talentos, potenciais, habilidades, que nunca foram, que Deus criou para serem vividos aqui na terra, que Deus criou para que a pessoa com os talentos dela servisse a humanidade, né? Os talentos que Deus nos dá é para servir a humanidade, para abençoar a humanidade, né? E nos sentirmos úteis, né? Que dá o sentido para a nossa vida, né? Pessoas que hoje estão, 90% da população do mundo morre, né? E enterra junto com ela tudo isso, né? O propósito de vida para o qual elas foram criados. Todo mundo que nasce no planeta Terra já nasce, né? É originado, é criado com um propósito. Ninguém nasce por acaso, ninguém está aqui por estar. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que o ser humano, ele não nasce, ele não é um acidente, como a gente já leu no livro, né? O que é um acidente? Ah, pastor, você sabe o que é? Porque a minha mãe começou a namorar com um rapaz, e aí ela engravidou, né? E eu nem conheço meu pai. Eu nasci por um acidente. Não era para mim ter nascido. Não. Isso é uma mentira. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse, amém? Se foi de um jeito ou de outro, não interessa. Deus colocou você no ventre da sua mãe, Deus te gerou. E olha o tanto que você, né, que você e eu, nós somos importantes. Olha quanto que você e eu, nós somos únicos. Nós somos selecionados, escolhidos a dedo. Né? Se você for pensar bem, vou pegar no meu caso. Quantas gestações minha mãe evitou? Minha mãe evitou. Quantas gestações? Pessoas tomam anticoncepcionais, usam preservativos, né? Evitou, né? E quando minha mãe decidiu ter eu, meu pai, né? Ou não sei, né? Ali na relação sexual, milhões de espermatozoides são liberados. Só um fecundou o óvulo da minha mãe. Esse um gerou eu. Se fosse outro óvulo, não seria eu. Se fosse outro espermatozoide, não seria você. Mas foi justamente aquele que Deus escolheu, que gerou você e gerou eu. Olha o tanto que você é especial. Olha o tanto que você é único. Olha o tanto que você foi selecionado. De milhões, né? De várias tentativas, você nasceu. Essa é a sua origem. Olha o tanto que você é especial. Olha o tanto que eu sou especial. Amém? Isso é a nossa origem. Pessoas que falam que pessoas que não entendem isso, né? E elas vamos dizer assim, né? Ficam imaginando, né? Quem será que é meu pai? Eu não conheci meu pai, eu não devia ter nascido. Se elas olham por esse prisma, elas não vão desenvolver as outras 4 palavras que nós vamos ver agora daqui para frente. Ela vai apenas passar pela terra, porque ela vai achar que ela não devia ter nascido, que ela é um erro, a existência dela é um acidente. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira origem, né? A Bíblia fala que nós nascemos, não foi da vontade do homem, nem da carne. Nós nascemos da vontade de Deus, amém? Queridos. E outro detalhe, né? Seu pai e sua mãe foi simplesmente alguém que Deus escolheu para gerar você. Porque antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. E Deus, como nós vimos aqui, ó, no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, aleluia. Essa é a onisciência de Deus, amém? Então, queridos, se valorize, se ache especial, amém? Se ache importante, se ache único e se alegre, amém? Com a sua vida, porque ela é um milagre. Ela é um ato de amor, de graça, de decisão da soberania de Deus em ter te criado. Amém? Para viver esse propósito aqui na terra e para viver a eternidade aí afora. Amém, queridos? Se acha importante, se acha único, se acha único. Você não é, como diz o outro, não é um Zé Ninguém, não. Não é um João Ninguém, não. Né? Você é uma pessoa importante, única, né, que nasceu aqui como, no primeiro instante, como filho do homem, né? E quando você recebe Jesus, você nasce de Deus, você nasce de novo, você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus, amém? Filho
de Deus, no qual nós vemos no Salmo 8, feito por um pouco menor do que Deus, coroado de glória e de honra, que tem domínio sobre as obras das mãos do Senhor, e seus inimigos estão debaixo de seus pés. Esse é você. Essa é a sua origem. Você não veio do macaco, você não veio de um acidente, né? de uma concepção não planejada, nada disso. Você veio, você existe, porque Deus decidiu, antes que houvesse mundo, que você e eu iríamos existir. Amém? Por isso que você está aqui. Amém? Agora, 90% da população mundial, hoje, 6 bilhões, 300 milhões de habitantes do mundo hoje, não entendem isso. Simplesmente passam pela terra. Simplesmente não se amam. Se desmerecem. Acham que não devia estar aqui. Segunda palavra que nós temos que entender, chama-se identidade. Essa é mais poderosa ainda. O que é identidade? Identidade fala daquilo que você é. E na nossa infância, foram emitidos muitos conceitos errados com relação à nossa identidade. Ah, você é um burro. Ah, você não presta. Ah, você não vai dar nada na vida. Ah, você não vale nada. Entende? E foi formada em nós uma identidade errada. Uma identidade errada que não tem nada a ver com a identidade verdadeira que você tem. Amém? Segundo a imagem e semelhança de Deus. Qual que é a sua verdadeira identidade? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Quem que você é? Você é filho de Deus, como nós acabamos de falar no Salmo 8, feito por um pouco menor do que Deus, coroado de glória e de honra. Amém? Tem domínio sobre as obras das mãos do Senhor, e seus inimigos estão debaixo de seus pés. Esse é você. Amém? É a sua identidade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, você é. Identidade fala do nosso valor. Qual que é o valor que você tem? Às vezes a gente, lá na infância, diz, você não presta, né? Você não vale nada. Mentira. Aí a pessoa se desvaloriza, né? A pessoa, ela se contenta com migalhas, sendo que Deus quer dar um banquete para ela, porque ela não se valoriza. Entende? Qual que é o valor que você tem? A sua vida vale a própria vida de Deus, amém? Que foi o preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Esse é o valor que nós temos. Fala assim comigo, eu sou importante, eu sou valoroso, eu sou precioso. Fala assim, eu tenho uma família, fala assim, eu nasci de uma família real. Faço parte da família de Deus. Fala assim, minha origem é celestial. Deus é meu pai, o Espírito Santo é minha mãe, Jesus é meu irmão, minha origem está aí. Fala assim, eu sou filho de Deus. Fala assim, minha identidade é aquilo que Deus é. Amém? A identidade, fala assim, eu valo a própria vida de Deus. Olha o tanto que Deus te ama. Olha o tanto que você é precioso para essa família. Você é amado por essa família de Deus. Né? Jesus deu a vida dele por você e por mim. Tem que ser importante para essa família. Às vezes a gente cresce num contexto familiar que a gente como Davi, né? Davi era jogado para os leões, né? Dos leões para os ursos. Vai cuidar das ovelhas lá. Se o leão matar, matou. Se o urso comer, comeu. Não vale nada, a família não fazia conta de Davi. Tanto é que quando Jessé foi ungir o novo rei de Samuel, foi ungir o novo rei de Israel, ninguém lembrou de Davi. Só que Davi sabia que a origem, Davi sabia que a identidade verdadeira dele não estava na sua família natural, estava no Senhor, amém? Que ele era amado de Deus, que ele era escolhido, que ele era importante, e ali ele estava ali na presença do Deus vivo verdadeiro. Muda o foco, né? O que nós temos que fazer é mudar o nosso foco. O que é mudar o foco? Mudar o foco, tirar daquilo que é natural e levar para aquilo que é eterno, que é de Deus, amém? Essa é a verdade. Ali está a sua verdadeira origem, ali está a sua verdadeira identidade, amém? Queridos, nossa verdadeira identidade está, né, na palavra de Deus. Sou filho de Deus, amém? Sou herdeiro de Deus, amém? Sou imagem e semelhança de Deus. Fui coroado de glória e de honra. Amém? Eu reino com Cristo em vida. Amém? Deus me criou, né?
para ser honrado, não foi para ser envergonhado. Amém? Queridos, essa é a nossa verdadeira identidade. Quantas pessoas hoje, né, não sabem a sua verdadeira identidade? Né? Não sabem quem são. Passam, morrem, sem saber quem são verdadeiramente. Né? Deixa as outras pessoas menosprezar elas, deixa outras pessoas falarem mal dela. Né? Quando você sabe quem você é, você não aceita ninguém, né, vir escarnecer, zombar de você, não. A gente não aceita isso, porque isso não é verdade. Amém? Nós somos importantes, né? Nossa identidade. A nossa identidade está, né, na imagem e semelhança de Jesus. Aquilo que Jesus é, nós somos também. Amém? Ele deu a vida dele por mim e por você. Esse é o valor que você tem. Você é herdeiro dele, cordeiro com Cristo. Quem falou que você é pobre? Você é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Você é filho do Deus vivo, todo-poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Ele cuida de você, né? E os olhos dele estão fitos em nós. A Bíblia fala que ele nos guarda como menina dos seus olhos. Amém? Isso é a nossa identidade. Amém? Quando você tem esse entendimento, você não se sente inferior a ninguém, você não tem complexo de inferioridade, você não deixa ninguém ficar querendo tirar, te inferiorizar, você não aceita isso. Amém? Nós não somos superiores a ninguém, mas também não somos inferiores, não. Nós somos iguais, amém? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua importância, tem o seu propósito aqui na terra, amém? Todos são importantes. Ah, o fulano de tal é mais importante, não. Ah, o fulano de tal é outro erro, né? Ela é importante porque ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem um curso superior. Isso não é a verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade não está naquilo que você tem. Sua verdadeira identidade está naquilo que você é. Amém? Aquilo que você é, em Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós vivemos num mundo que inverte valor, né? A pessoa é pelo que ela tem. Né? Ela é pelo que ela tem. Se você não tem nada no mundo, para o mundo você não é ninguém. Não tem problema não. Isso é a opinião do mundo. Né? Só que eu não vivo no mundo. Eu sou cidadão do reino, amém? Não sou cidadão do mundo, sou cidadão do reino. Amém? E no reino de Deus, queridos, né? Eu sou filho, sou amado, sou herdeiro, tenho a vida eterna, sou importante. Amém? Deus me ama, Deus opera milagres na minha vida, se eu crer, amém? Eu vou ver a glória dele em todas as áreas da minha vida, sou eterno, amém? Trabalho aqui para Deus, no propósito para o qual ele me criou, e estou juntando tesouro lá no céu, que é o meu galardão. Amém? Essa é a sua identidade. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala assim, eu sou inteligente, sou sábio, tenho a sabedoria de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou mais que vencedor, tudo que eu faço sou bem sucedido. Isso é você. Fala assim, eu sou uma bênção. Isso é você. Amém? Fala assim, sou uma pessoa segundo o coração de Deus, amado de Deus. Fala assim, nada me separa do amor de Deus, nenhuma condenação a mais para mim, nenhuma culpa, nenhuma dívida. Aleluia. Amém? A terceira palavra, tem mais coisas aí, né? Mas você vai meditar que o Senhor vai falar mais com você, amém? A terceira palavra chama-se propósito. O que é propósito? Propósito é o sentido verdadeiro para qual você foi criado. Quantas pessoas hoje, 90% hoje das pessoas do mundo, não vivem o verdadeiro propósito para qual elas foram criadas. Entende? Não vivem. E a vida dela fica sem sentido. Quando a gente descobre o propósito verdadeiro para qual nós somos criados, a nossa vida fica sem sentido. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo. Você pode fazer muitas coisas. Se você não fizer
não descobrir o propósito para qual Deus te criou, não descobrir o chamado, seu chamado, no reino de Deus, a sua vida está sem sentido. Nosso verdadeiro propósito, queridos, foi, né, é o propósito para qual Deus te criou. Amém? Antes de Deus te criar, olha tanto que é interessante. Antes de Deus te criar, Ele criou o propósito. Ele criou o propósito. Depois que Ele criou o propósito, Ele decidiu te criar para cumprir o propósito. Quer ver? Vou citar eu como exemplo. Né? Eu, naturalmente falando, quando eu não conhecia Jesus, eu planejei minha vida assim: eu vou crescer, vou me formar, né? Vou ter minha profissão, né? Vou ser odontólogo, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ter uma casa boa, vou ter dinheiro para comprar o que eu quiser, né? Vou ter um bom carro, né? Vou ter uma boa aposentadoria. Isso era o meu propósito humano. Sabe o que ia acontecer comigo? Eu podia ser até muito rico aqui na terra, mas eu ia chegar lá no céu e ia ser pobre. Eu ia estar enterrando o verdadeiro propósito para o qual Deus me criou. Qual que é o verdadeiro propósito para o qual Deus me criou? Sabe qual que foi? No dia 21 de julho de 1992, quando eu recebi Jesus, que eu nasci de novo, o Senhor falou para mim: João, eu não te criei só para restaurar dentes, eu te criei para restaurar vidas. O verdadeiro sentido para o qual Deus te criou é para você, através do Espírito de Deus habitando em você, através dos ministérios da igreja, através dos dons do Espírito, você servir o reino de Deus, amém? Você levar as pessoas em direção a Deus. O propósito para o qual você foi criado não é os talentos que Deus deixa à nossa disposição, não é para você usar isso para tirar as pessoas da presença de Deus. Pelo contrário, é para você levá-las para a presença de Deus. Entende? Tem muitas pessoas que têm dinheiro, né? E com o dinheiro dela, ela ajuda, já vi isso, né? Formar um monte de gente aí, né? Forma um monte de gente, naturalmente falando, em uma profissão, né? Mas não leva ela em direção a Deus. Aquela profissão, aquilo que foi investido na vida daquela pessoa, faz ela se afastar de Deus, não resolve nada. Faz assim comigo: os talentos, o meu potencial, o meu propósito é para servir as pessoas, para levá-las para Deus, levá-las para Deus. Amém? Como um evangelista, né? Quando você leva ela ao novo nascimento, você está levando ela para Deus. Como um pastor, quando você cura e liberta ela, você está restaurando a alma dela para o reino de Deus. Como um mestre, quando você edifica na palavra, como a gente está fazendo nessa noite, você está ensinando as verdades eternas de Deus. Deus é o centro. Tudo é para a glória do Senhor. Amém? Então, o verdadeiro propósito da nossa vida, ele é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Faça a minha vida, meu propósito de vida foi feito para glorificar o nome do Senhor. Amém? Um exemplo: eu estou lá no consultório, estou trabalhando, então estou restaurando dentro das pessoas lá, né? Meu serviço profissionalmente falando. Agora lá, a oportunidade que eu tenho, eu evangelizo, eu dou um livro, eu levo aquelas pessoas para Deus, amém? O talento que Deus me deu natural, eu uso, junto com o talento espiritual, para quê? Para levá-las para o Senhor. Esse é o meu propósito de vida. Amém? E o Senhor falou para mim: olha, João, você vai, né? Eu te criei para você edificar vidas, né? Para você, através da igreja, em ministérios, através de você salvar, curar, libertar, edificar, treinar, formar os líderes, amém? E colocar eles para cumprir o propósito para o qual eu criei eles, amém? Por isso que a gente está sempre falando para vocês: orem, descubra o chamado para o qual você foi criado. Qual que é o chamado? É o seu propósito de vida. Aí sua vida vai ter um sentido verdadeiro. Amém? Sua vida vai ter um sentido verdadeiro. Amém? E olha, o propósito é individual. O que Deus criou o Ilivon para fazer, o Amarildo não pode fazer. E nem eu posso. Só ele pode. É individual. O propósito é individual. Deus, em sua multiforme sabedoria, cada pessoa na face da terra tem um propósito diferente.
E juntos, nós, cada um com o seu propósito, nós nos completamos e formamos o corpo de Cristo. Amém? Amém, queridos? Então esse é o propósito para o qual Deus nos criou. Pode ter um propósito natural? Sim, por exemplo, a Marilda é marceneiro, né? Então, naturalmente falando, mas a sua profissão, naturalmente falando, né, é para servir o reino de Deus. As pessoas que você entra em contato, você tem que aproveitar e evangelizar elas, né? Agora, existe um propósito espiritual que é o seu chamado. Amém? Que é o seu chamado. No corpo de Cristo, na igreja, nos ministérios. Existem talentos que Deus te deu que são os dons. Esse é o propósito para o qual você foi criado. É aí que nós encontramos o sentido verdadeiro da nossa vida. Aí você não precisa ter inveja de ninguém. Nossa, eu queria ser igual né, o João Chicar, o Silas Malafaia. Não, o Silas, ele prega, ele fala, ele faz. Não, o Silas é o Silas. O que Deus criou o Silas para fazer, ele está fazendo agora. O que Deus criou o João para fazer, é só o João que pode fazer. Entendeu, queridos? Amém? Propósito é isso, é individual. Todo mundo tem um propósito. Pelo menos um talento Deus deu para você. Amém? E é esse talento, é esse propósito que Deus te criou, que vai dar o sentido verdadeiro para a sua vida. Esse talento que Deus te criou é que vai redundar em você galardão, tesouro lá no céu que Deus... Né? Tudo que você faz para Deus aqui, redunda num galardão. Você vai juntando tesouro lá no céu. Amém? A terceira palavra-chave na vida de um ser humano chama-se potencial. O que é potencial? É a sua capacidade. Potencial. O que você pode fazer? Que você acha que você pode fazer? Que você acha que você consegue? Suas habilidades. É o seu potencial. Quantas pessoas na infância foram convencidas, né, de que elas não dão conta, que elas são incapazes. Incapazes. Quantas pessoas na infância foram convencidas de que elas não merecem o melhor? Elas não têm, vamos dizer assim, né, potencial para o melhor. É mais ou menos. Entende? Potencial fala daquilo que você acha que você consegue. Por que tem pessoas que tudo que elas fazem dá certo, elas conseguem, né, elas alcançam? Porque elas descobriram o potencial delas e elas confiam no potencial delas. Elas sabem que elas dão conta. Amém? Queridos, Deus criou o homem com habilidades que você nem imagina que você tem. Com capacidades, amém? Com poder de resistência, com poder de inteligência, de sabedoria, que ainda você ainda está encoberto aos seus olhos. Mas eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo vai revelar todo o seu potencial, suas habilidades, amém? Suas capacidades. Amém? Coisas extraordinárias Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Na infância a pessoa foi anulada na infância. Né? Você não dá conta, você é um burro, tudo que você não faz não presta, você é um desastrado. Né? Tudo isso fez o quê? Inibiu o potencial da pessoa, travou o potencial dela. Né? Aí hoje ela quer estudar, ela não consegue. Quer fazer um curso, não consegue. Né? Por quê? Foi convencido de uma maneira errada sobre o seu potencial. Entende? Quer fazer algo para Deus? Não, isso é grande demais. Isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. A palavra do Senhor diz assim, né? Se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu tenho em mim, habitando em mim, o poder do Espírito Santo, que é a extrema força e poder de Deus. Amém? Que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Amém? Deus me colocou como cabeça, não colocou como cauda, não. Entende? A gente tem que se ver como cabeça, não como cauda. O que é ser cabeça? Né? É lá no seu trabalho? Não, aqui eu sou melhor. Eu sou melhor, eu posso, eu consigo. Né?
conquistar o melhor nesse meu trabalho aqui. Amém? Eu tenho potencial para ser um excelente esposo, uma excelente esposa. Eu tenho potencial para ser um excelente pai, um excelente filho, um excelente profissional. Amém? Desenvolver com excelência o meu chamado. Eu tenho potencial para isso. Porque Deus me criou por um pouco menor do que Ele. Amém? Me coroou de glória e de honra. Amém, queridos? Isso é o potencial. Amém? Potencial, o propósito são, vamos falar agora a nível de reino, né? O propósito são os ministérios. Propósito. O potencial são os dons. Amém? Dons. Amém? E outro detalhe, você tem habitando dentro de você o Espírito Santo, que quando você vai fazer algo, você não está sabendo como fazer, né? Você só ora e ele fala, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Me dá sabedoria. Na hora vem a inspiração dele na sua vida, amém? E você faz. Muitas vezes eu estou lá no consultório, trabalhando, aí acontece algo lá, um imprevisto, eu faço, Espírito Santo, como é que eu resolvo isso aqui agora? E na hora me vem uma direção, amém? Ele conhece todas as coisas. A minha fonte, que é o Espírito Santo, amém? Que habita em mim, ele é o meu potencial, amém, queridos? Nele o meu potencial é ilimitado, amém? Isso fala assim, no Espírito Santo que habita em mim, o meu potencial é ilimitado. Amém? Aleluia. Milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Esse é o seu potencial em Cristo. Amém? Naturalmente falando, lá na sua profissão, você é cabeça. Você tem potencial para isso, capacidade para isso. Amém? Quantas pessoas hoje vivem aí com potencial totalmente anulado, né? Pessoas anuladas. Né? Porque na infância, na inocência da infância, elas foram anuladas ali. Foram amaldiçoadas. Estão presas debaixo de cadeias de palavras de maldição. Fala assim comigo, toda palavra de maldição contra a minha capacidade, contra o meu potencial, contra a minha identidade, contra o meu propósito, contra o meu destino, toda palavra de maldição está destruída em nome do Senhor Jesus. Amém? Potencial fala de você ter habilidade, sabedoria, capacidade para viver bem em todas as esferas da sua vida. É no seu relacionamento com Deus, no seu serviço para Deus, que é o seu propósito, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus irmãos da igreja. Amém? Isso é potencial. Ser uma pessoa próspera. Amém? Isso é potencial. Você pode, você consegue. Eu confio em você. Isso é tão importante a gente ouvir isso, né? Eu confio em você. Eu confio no seu potencial. Você pode, você consegue. Você dá conta. Amém? Como é importante na infância a gente ouvir isso. Isso traz segurança, autoconfiança. Se tem uma coisa que enterra o potencial da pessoa, é a falta de autoconfiança. Ela acha que não consegue, não dá conta. Fala assim comigo. Toda fortaleza que destruiu a minha autoconfiança, de achar que eu posso, está destruída essa fortaleza, esse engano maligno. No nome do Senhor Jesus. Amém? Assim, tudo posso, naquele que me fortalece. Assim, eu tenho uma fonte, que é o Espírito Santo dentro de mim, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Aleluia. Fala assim, eu tenho extrema força do poder de Deus em mim. Fala assim, Deus me criou para ser cabeça e não cauda. E a última palavra poderosa chamada destino. Destino. Alvo a ser alcançado. Amém? O apóstolo Paulo fala assim, né? Ele fala para os discípulos dele, quanto a mim,
não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu destino? Destino fala de algo a ser alcançado. Um fim a ser alcançado. Um fim que você determina e você segue até alcançar ele. Quantas pessoas hoje vivem na face da terra que não tem alvo, que não tem visão? Segundo os conceitos, né, do mundo, uma pessoa que é bem-sucedida, ela é chamada de um visionário. O que é um visionário? É uma pessoa que tem visão. Visão, né? Ela enxerga além dos outros. E aquela visão, ela estabelece aquele alvo ali, e ela começa a trabalhar, a se esforçar, até alcançar aquele alvo, aquele objetivo. Amém? Isso é destino. Qual é o seu destino? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Você só vai chegar onde a sua visão alcançar. É ali que você vai chegar, o seu alvo que você estabeleceu. Agora, qual que é a forma sábia de se viver, de alcançar um destino? É você, o maior visionário para mim, é aquele visionário que tem a visão de Deus na sua vida, amém? Tem a visão de Deus. Esse é o maior visionário. O maior visionário é aquele que investe no reino de Deus e não nas coisas que são terrenas. Amém? A Bíblia fala, Jesus ele conta uma história de um homem que era um agricultor. A Bíblia fala que ele tinha uma fazenda grande demais. Aquele homem era um visionário na época dele. Ele arou a fazenda dele todinha, fez uma plantação de trigo, e tudo que ele plantou, ele colheu. Quando ele foi guardar a colheita dele, né, o galpão que ele havia construído não cabia. Ele derrubou o galpão, fez um galpão, não sei quantas, umas 2, 3 vezes maior, e entulhou até na tampa. Ele chegou de frente do galpão dele e falou assim: agora a minha alma pode descansar sossegada. Isso é aquele homem pensava. Aí sabe o que Jesus falou? Isso aqui esse homem pensa, mas sabe o que Deus pensa dele? Louco, essa noite vamos pedir a sua alma. E tudo isso aqui que você tem vai servir para quê? Lá diante de Deus. Entende? Então o maior visionário não é aquele que consegue grandes conquistas aqui na terra. Como o Steve Jobs, né? A gente tem um exemplo aí, né? Conseguiu, morreu. Morreu, levou nada. Vai ser julgado, e se não tiver recebido Jesus lá, como Senhor e Salvador, vai para o inferno. Adiantou o quê? Nada. Não é verdade? O maior visionário é aquele que fala assim: Senhor, essa vida aqui, ó, é só um preparo para a verdadeira vida, que é a eternidade que está me esperando. Isso aqui, ó, é só um preparo. Fala assim: a vida terrena é só um preparo para a eternidade, que é a verdadeira vida. Amém? Isso é o verdadeiro visionário. Tudo que você investe no reino de Deus, seu tempo, seu esforço, seus talentos, seu dinheiro, tudo que você investe no reino de Deus, você vai colher 100 vezes mais nessa vida e 100 vezes na vida eterna. Vai te dar lucros eternos. Esse é o verdadeiro visionário. Amém? O que adianta o cara abrir empresas no Brasil? O visionário, vou começar com uma pequena empresa aqui, né? Aí depois eu vou abrir ela em cada capital do Brasil, depois eu vou expandir ela para o exterior, vou exportar, né? E vou para os 4 cantos da terra. Joia, é um visionário, naturalmente falando, né? Conquistou um sucesso humano, terreno e passageiro. Vai morrer e não vai levar nada. Qual que é o veredito de Deus? Louco. Que destino mais, né, ilusório, vamos dizer assim. Ilusório. Amém, queridos? O verdadeiro destino. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Projetar coisas novas é você projetar coisas para Deus, amém? Senhor, coloca a sua visão, e dá a sua visão para a qual o Senhor me criou. Senhor,
além da visão que o Senhor me criou, eu quero multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Multiplicar. Porque essa vida aqui, Senhor, eu não vou levar nada dela. Nada material você não vai levar para o céu. Aqui você foi colocado aqui para você se preparar, ser transformado, nascer de novo, como nós já vimos, ser curado, ser liberto, ser transformado, ser restaurado em mais semelhança de Jesus. Amém? Desenvolver o seu propósito, seu potencial para o reino de Deus. Amém? Juntar o galardão lá no céu, que é a verdadeira vida. Para isso que você está aqui. Esse que é o seu destino aqui na terra. Amém? A Bíblia fala assim que a gente não tem que ter inveja do homem que é soberbo. Aquele homem, o que é homem soberbo? É o homem que tudo na vida dele vai bem, ele tranquilo, ele adquire riquezas. Salmo 73 fala isso. Mas o fim desse homem vai ser terrível. Entende? A Bíblia fala, não tem inveja do ímpio. Não tem inveja do soberbo. Amém, queridos? Certa vez Billy Graham, né, que é um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, um homem muito querido lá, eles perguntaram assim para ele, Billy Graham, por que você não se candidata, um homem íntegro, a presidente dos Estados Unidos? Todo mundo aqui ama você, você é um homem íntegro. Ele falou assim, eu não me rebaixaria a tal ponto. Amém? Por quê? Ele tinha a revelação de que o chamado de evangelista é superior a qualquer outro cargo que oferecessem para ele. Amém? Descubra aquele propósito para o qual Deus te criou. Desenvolva, multiplique ele, queridos. E não abra mão dele por nada desse mundo. Amém? Aí você está sendo um homem, um grande visionário. Porque você está visualizando a eternidade. Amém? Não seja uma pessoa que viva por viver. Não seja uma pessoa que esteja somente passando aqui da terra. Aproveite esse dom maravilhoso da vida para a qual Deus te criou com um propósito. Amém? E na sua busca para com Deus, na sua intimidade, ore e fala, Senhor, qual é o propósito, a visão que o Senhor me criou? Senhor, eu tenho um potencial dentro de mim, que é o teu Espírito habitando em mim. Amém? Que é a fonte. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Naquilo que eu faço no natural, Senhor, né? Eu quero dar o meu melhor, e eu quero meus talentos naturais servir a humanidade naturalmente falando, mas também eu quero ter a oportunidade de levar elas ao conhecimento do Senhor. Isso é multiplicar talento, amém? Amém, queridos? Isso é uma verdadeira vida. É quando você conhece sua verdadeira origem, sua verdadeira identidade. Amém? Seu verdadeiro propósito, seu verdadeiro potencial. E seu verdadeiro destino, que é a eternidade que está te esperando. Amém? Jesus falou assim que o homem que teme ao Senhor, que o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que é fiel ao Senhor, ele vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar para ele, ó, servo fiel. Amém? Bom e fiel. Entra para o gozo e para o descanso do Senhor. Aleluia. Entra para a glória eterna. Entra para receber o galardão eterno. Senta aí na mesa do meu banquete aqui, ó, junto com todos. A Bíblia fala que nas bodas do Cordeiro, Deus vai dar um grande banquete lá. Só que esse grande banquete só vai acontecer quando tiver tudo encerrado aqui, ó. Aí ele vai reunir todo mundo, desde Adão até o último crente que serviu a Deus na terra. E todo mundo vai sentar naquela mesa, amém? Imagina isso, querido, que coisa mais gloriosa. Jesus fala, né, que muitos virão do ocidente, do oriente, se sentarão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, enquanto que os filhos do reino, que é o povo de Israel, que rejeitou Jesus, serão lançados fora. Eu não quero ser lançado fora, eu quero fazer parte daquele banquete. Amém? Isso é visão de eternidade, vai acontecer isso. Que coisa mais gloriosa, né? A glória eterna que está nos esperando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande Deus, né? O reino dele está esperando a gente lá.
Agora, nós estamos construindo essa eternidade aqui na terra, amém? Você está definindo a sua eternidade aqui na terra. Essa vida aqui a gente define de lá. Amém? Amém? A Bíblia fala que o servo que enterrou o talento, o que aconteceu com ele? Chegou lá, houve choro e ranger de dentes. Ele foi disciplinado. Agiu errado aqui, teve a disciplina. Agora, os servos que multiplicaram os talentos, o que aconteceu? O Senhor falou para esse servo bom e fiel. Vai desfrutar agora da minha glória, de tudo que eu preparei para você. E a Bíblia fala que o que Deus tem preparado para nós, na eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração de homem algum. Amém? Qual que é o seu destino? Seu destino é esse. Qual que é o seu destino? Amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Qual que é o nosso destino? Propósito de vida. É obedecer a Deus, amém? Cumprir com o propósito maravilhoso de vida que Ele nos criou, amém? Fala assim comigo: origem, identidade, propósito, potencial, destino. Essas 5 palavras definem o meu sucesso em todas as áreas da minha vida. Amém? Tem mais coisas a serem faladas, mas não vai dar tempo, nós vamos estar encerrando agora. Amém? Que o Espírito Santo continue, né, ministrando ao seu coração, de vocês que é da igreja, coração dos irmãos que estão nos vendo, né, através desse DVD. Amém? E medita e pratique essas verdades na sua vida. Amém? E você vai ver a sua vida tomando um novo sentido. Você vai entrar numa nova dimensão. Amém? Uma nova dimensão. A dimensão verdadeira para a qual Deus te criou. Você vai experimentar a história verdadeira para a qual Deus criou, escreveu para você. Quando Davi fala em Salmo 139, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Amém? E os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Uma história de sucesso, uma história de bênção, onde você vai viver aqui nessa terra. Você não vai passar. Eu quero profetizar na sua vida que você não vai passar aqui pela terra. Você não vai sobreviver. Você vai viver plenamente todo o propósito, todo o potencial, toda a identidade, todo o destino que Deus criou você na infinita graça e sabedoria dele, para você viver, vai se cumprir na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele, que o Senhor abra o seu entendimento para essas verdades. Amém? E que as verdades sejam práticas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.